Salve galera, bem-vindos novamente ao canal. Hoje a gente vai falar sobre Sergipe 2, Confiança 0, pela 6ª rodada do Campeonato Sergipano Sub-20. O Sergipe venceu o Clássico Maior nessa quarta-feira, dia 19 de junho, e a ideia aqui é levantar alguns tópicos que levaram o time a essa vitória, traçando também alguns paralelos com o desempenho geral da equipe que é líder do Campeonato Sergipano Sub-20. Começando pela escalação, o time titular já conhecido, a gente vê aqui no nosso campinho, com uma alteração apenas. Na zaga, saiu o Luiz Fabiano, que estava suspenso para essa partida, e entrou o Luan ali pela zaga na direita. A escalação completa com Thiago no gol, Diego na lateral direita e Rafael na lateral esquerda, a dupla de zaga Luan e Vitor Hugo, Vitor Luiz como aquele volante que a gente vai ver que ele descia muito, então era quase um terceiro zagueiro. Ali no meio campo, tanto o Chevely quanto o Manu. Nas pontas, o Everson e o Mateuzinho, o Everson pela direita, o Mateuzinho pela esquerda, e como centroavante o Luiz Cláudio. Agora a gente vai acompanhar alguns lances dessa partida para conseguir ilustrar os tópicos que levaram o Sergipe à vitória com as imagens da Domus Esportes na transmissão do canal do YouTube 93 Esportes. Primeiro tópico, Vitor Luiz, o camisa 5, volante, descendo para fazer esse papel de terceiro zagueiro numa saída apoiada. No começo do jogo, o Sergipe teve uma grande posse de bola, mas na defesa. Não conseguia sair com esses 3 jogadores, com os 2 atacantes do Confiança marcando essa saída de bola. Encontrou muitas dificuldades e só foi superar essa primeira linha quando um quarto jogador apareceu para jogar, seja o Manu, algumas vezes caindo pela lateral, o Everson saindo da ponta, recuando um pouco mais para receber essa bola e conseguir quebrar as linhas, conseguir romper essa primeira barreira do Confiança. A partir desse momento, o Sergipe continuou com a posse de bola, mas uma posse de bola muito mais ofensiva. E essa posse de bola foi tão ofensiva que o time chegou a passar quase 3 minutos no ataque em alguns momentos. Dos 31 minutos e 55 segundos até os 34 minutos e 44 segundos, o Sergipe amassou o adversário dentro do campo de ataque com a posse de bola ofensiva, sempre ali circulando a área do Confiança, sufocando, buscando o ataque. Não era aquela troca de passes de um lado para o outro, era uma troca de passes tentando chegar na área. Muitas vezes o Confiança até encostava na bola, mas para afastar de dentro da área, e o Sergipe logo recuperava. Passou quase 3 minutos em uma simples posse de bola, sempre no ataque. Porém, depois de conseguir romper essa primeira barreira do Confiança, o Sergipe chegava ao ataque, mas ainda perdia muitas chances. Teve chances de abrir uma goleada nesse clássico, mas a pontaria não estava em dia e também o último passe muitas vezes não entrava. Mas com o primeiro tempo indo ao intervalo no 0 a 0, muita gente pensou que o Confiança poderia vir mais ofensivo, corrigir alguns erros que estava tendo ali na defesa, conseguir recuperar a posse de bola. Afinal de contas, o empate interessava ao Sergipe, o Confiança que estava correndo atrás do resultado. Mas não foi o que aconteceu. No segundo tempo, continuou o domínio do Sergipe. E uma das principais armas do ataque do Sergipe era o ponta chegando ali entre o zagueiro e o lateral do rival e buscando a entrada da área na diagonal. O Sergipe tentou isso muitas vezes e foi no segundo tempo, antes dos 10 minutos, que isso deu certo. Uma jogada espetacular do Rafael, lateral esquerdo. Ele chegou na área, buscou a diagonal no meio e estava lá o Luiz Cláudio para marcar o primeiro gol da partida. E aqui a gente começa a destacar alguns jogadores individualmente. Por exemplo, o Rafael, que fez uma ótima partida, deu essa assistência incrível no gol do Luiz Cláudio, mas também participou muito bem na parte defensiva. Ele é esse jogador equilibrado na lateral esquerda. Por falar em Luiz Cláudio, o autor do gol, ele contribuiu não só com esse gol, mas também com muitas jogadas. No pivô, ele é um cara muito forte fisicamente, tem uma boa proteção, um bom passe, uma boa noção de orientação de corpo, ele já domina orientando a bola. E também no combate, no primeiro combate à defesa do Confiança. Muitas vezes o Confiança não conseguia ter essa posse e trabalhar essa bola na defesa, porque o Luiz Cláudio ia lá no ataque sempre de um lado ao outro, buscando essa primeira pressão, recuperando a bola para o Sergipe, obrigando a zaga do Confiança a rifar a bola. E mesmo depois do primeiro gol, o domínio do Sergipe continuou. Até os 15 minutos do segundo tempo, no segundo tempo eram 8 finalizações do Sergipe e nenhuma do Confiança. E foi natural sair o segundo gol. O Kaique, que tinha acabado de entrar, cobrou essa bela falta de muito longe, fez esse golaço, fazendo 2 a 0 para o Sergipe. O terceiro jogador que eu quero destacar aqui, além do Rafael, além do Luiz Cláudio, é o Manu. O Manu, nesse campeonato estadual sub-20, foi reinventado.
No Sub-20 do ano passado ele era ponta direita. Ele foi destaque do time pela velocidade, pelo drible, como um quebrador de linhas ali perto do meio campo. Mas faltava ele um pouco mais de finalização e um pouco mais de físico. A gente vê que quando ele chegava na última linha adversária, na linha mais defensiva, com um zagueiro mais alto, um zagueiro mais físico, ele levava pior nessa disputa. E esse ano ele chegou como um camisa 8. O Edmilson, acredito eu que o Edmilson, colocou ele como um camisa 8. E aí surgiu muita dúvida, porque era um jogador que já não era fisicamente, não se impunha fisicamente ali na ponta. Se fosse para jogar ali no meio campo, como é que ele ia disputar uma bola com um volante, por exemplo? Como é que ele ia voltar para desarmar o adversário? Mas o que a gente tem visto do Manu é que tanto ele não perdeu esse potencial ofensivo, é um dos artilheiros do time com 3 gols na competição, mas também ele vem ajudando muito na recuperação de bola na defesa. Então esse foi um grande achado do Sergipe para essa disputa do Campeonato Sergipano Sub-20 desse ano. E para quem quiser uma análise mais detalhada do Manu, assim que acabar o Campeonato Estadual Sub-20, lá no Cronista Colorado e aqui também no nosso canal, a gente vai falar um pouco mais sobre o Manu e essa reinvenção tática dele no Sergipe. E por último, o 10º tópico que eu queria trazer aqui para vocês é a pequeníssima quantidade de falhas individuais e um grande entendimento coletivo dessa equipe. É uma equipe que manteve uma base no meio para frente do ano passado, já vem trabalhando juntos. Tem jogadores, por exemplo, o Átila, que hoje não é titular absoluto, mas ainda está no elenco, que é um jogador que vem desde que foi recuperado esse projeto da base do Sergipe. Tem o Zidane também, o ponta, também está desde a época do Átila. Então é um trabalho que está sendo feito a longo prazo. E isso parece gerar um entendimento coletivo. Por exemplo, o Vitor Luiz, sendo esse terceiro zagueiro, um volante terceiro zagueiro, é muito parecido com o que o Juan já fez, com o que o Ian já fez e com o que o próprio Átila já fez. Então é um time que consegue ter uma identidade e progredir coletivamente. Além disso, essa pequena quantidade de falhas individuais é impressionante quando a gente para pensar que é o Sub-20, que ainda não são jogadores profissionais. Tem muitos jogadores de 18 anos, tem jogadores que têm possibilidade de jogar o Sub-17 ainda. E mesmo assim não sentem a pressão de um clássico. Isso é muito interessante de perceber na equipe do Sergipe hoje. E foi assim que o Vermelhinho venceu o clássico. O Sergipe já está na final, mas antes disso joga a última rodada da primeira fase contra o América de Propriá, no João Mora, no sábado às 3 da tarde. A final, 2 de julho, às 7 da noite, enfrenta o Falco, na Arena Batistão. E fiquem ligados aqui no canal, a gente está de volta agora para conversar muito sobre futebol sergipano, principalmente sobre categoria de base. A gente vai trazer essas análises aqui, um foco maior nas equipes que estão disputando as categorias de base, nesse processo que é a longo prazo. E a gente vai estar aqui para buscar análises, entrevistas e entender um pouco mais desse mundo das categorias de base e do futebol sergipano como um todo. Forte abraço e até a próxima!